Ele é filósofo graduado pela USP, defendeu mestrado na Sorbonne, na França, doutorado na USP e pós-doc na Inglaterra. Dentre os temas de estudo, a democracia, a república e a cultura política brasileira. Foi diretor de avaliação da CAPES entre 2004 e 2008. Entre os livros publicados, destaque para a Sociedade contra o Social, o alto custo da vida pública no Brasil, Prêmio Jabuti em 2001. Arena Livre tem o prazer em receber Renato Janine Ribeiro, professor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo. Vamos falar sobre ética na política, o país depois das eleições e as agendas possíveis. Conosco os deputados Francisco Tito, do PT, e Orlando Bolsoni, do PSB. Muito obrigado pela presença dos senhores deputados. Muito bem-vindo, professor. Em participação previamente gravada, a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, o deputado Rafael Silva, do PDT, e o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Professor, muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Democracia, professor, para muitos é quando o nosso candidato ganha, né? Quando ele perde, a gente fala que é golpe, que é marmelada. A eleição, este ano parece que virou até um fla-flu. Aliás, para nós paulistas, um Palmeiras e Corinthians, né, deputado Tito? Valor Econômico, no jornal Valor Econômico, o senhor disse que o PT chega pela quarta vez à presidência e essa pode ser uma vitória de pio, né? O general grego da antiga Grécia que ganha a guerra, mas vê o seu exército totalmente destroçado. Ano passado, em junho, milhões de pessoas foram às ruas clamando por mudanças, mas na hora do voto, a mesmice. Mesmo governador em São Paulo, a mesma presidenta em Brasília, pouca renovação nos parlamentos. Professor, o que mudou? Essa pouca renovação que a gente vê na política, de alguma maneira, põe por terra o anseio de mudança? Ou seja, muda-se tudo e tudo permanece como está? Muito bem-vindo. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, cumprimento os deputados, os ouvintes. Mas, o que acontece é o seguinte, o ano passado mostrou um descontentamento muito grande com o país, uma coisa vaga, imprecisa, mas ao mesmo tempo muito precisa num ponto específico, é com os serviços que as pessoas estão descontentes, serviços típicos do Estado. Ônibus, transporte coletivo, em primeiro lugar, que foi o mote que deflagrou, depois saúde e educação, que tiveram muita importância. Então, esses serviços, mais a segurança pública, eles são muito mal prestados, tanto que as pessoas se consideram de classe média quando elas, apesar de pagar impostos para manterem esse serviço, contratam privadamente, sobretudo, transporte, comprando um carro, e saúde, contratando um plano de saúde. Então, vamos dizer, eu acho que o grande descontentamento que ficou do ano passado é o seguinte: precisamos parar de pagar duas vezes. Precisamos ter saúde, educação, segurança e transporte públicos a contento. Então, acho que esse ponto ficou na consciência. Como o Brasil é um país que não tem muita cultura política, o resultado acaba sendo, vota-se talvez nos mesmos nomes, elegem-se governantes que são os mesmos, mas o descontentamento ficou. Tanto que me parece que o grau de entusiasmo pelos executivos eleitos este ano foi menor. Sim. Quer dizer, eu não vi grandes festas por nenhum dos candidatos à presidência, nem aos governos de Estado. Mesmo quando foram vitórias, vamos dizer, avassaladoras, ou no primeiro turno, como tivemos aqui em São Paulo, não houve uma coisa propriamente de grande entusiasmo com isso. Então, o sinal está feito. Eu até comecei a escrever um artigo com aquelas palavras que aparecem na parede, Manel Tecefares, no Velho Testamento, que indicam que os dias estão contados e que, de alguma forma, está sendo dado um alerta. Preste atenção, não vai haver segunda advertência. Mas dá para falar de uma agenda de um Estado prestador de serviços antes de falar em inclusão, deputado? Ou professor? Olha, é o seguinte, eu digo que nós temos três agendas democráticas bem-sucedidas nos últimos 30 anos. Primeiro, a democratização das instituições, a partir de 85, 88, e a consolidação disso tudo de uma forma que eu acho admirável. Nosso sistema eleitoral é um dos melhores do mundo, se não for o melhor. Depois, nós tivemos a questão da moeda, uma segunda agenda, acabar com a inflação. A terceira agenda, que é a mais difícil, é da inclusão social. E ela avançou muito no governo Lula e no governo Dilma. Mas está incompleta porque é uma trabalheira do inferno. E nós temos agora uma quarta agenda, o duro é que ela surge quando
está em completa terceira, embora inflação e instituições estejam, vamos dizer, sob razoável controle, mas quando surge a agenda dos serviços, ainda não está completada a inclusão, vai ter que levar as duas adiante. Ser governante hoje não vai ser brincadeira. Agora sim, deputado Tito, muito bem-vindo a esta arena. Prazer, professor Renato, de estar aqui podendo participar desta conversa, deste debate. Quando nós tivemos aí as manifestações de julho na rua, o senhor acaba de afirmar que elas brotaram por conta do serviço ruim prestado na área do transporte, na área da educação, na área da saúde. Agora, o histórico das cidades, hoje nós temos 85% da população vive nas cidades, sobretudo nos grandes centros. Então as cidades cresceram e a cidade não foi preparada para as pessoas. E por isso os serviços são capengas, e aí o governante é que acaba, no final da história, pagando o pato aqui sem entrar no mérito do bom ou do ruim governo. Isso. Mas na verdade o que a gente sente é que as cidades precisam ser repensadas a partir do ser humano que habita a cidade, né? Privilegiando o ser humano, construindo espaços para esse ser humano. Como é que a gente pode, efetivamente, em cidades extremamente grandes como São Paulo, não dá mais para pensar São Paulo, a capital sozinha, de todo o entorno dela, não dá mais para pensar Sumaré, que é a minha cidade, se não pensar o entorno dela, nessa questão da mobilidade, nessa questão dos serviços, para que a gente possa efetivamente, com rapidez, dar uma resposta, mas uma resposta que seja duradoura, uma resposta planejada, pensada, porque senão a gente vai resolvendo a partir das pressões, né, e fazendo remendo naquilo que já está remendado efetivamente demais historicamente. Inteiramente de acordo, quer dizer, o que nós temos? Nós temos estudos, temos urbanistas que se debruçaram sobre esses problemas, sabem um monte de coisa, sabem que deve haver verde, que você não pode deixar o mercado simplesmente tomar conta dos bairros, senão acontece o que houve em São Paulo e tantos outros lugares do mundo, que o centro velho despenca em qualidade. Quer dizer, se a gente pensa onde era o Palácio do Governador, até os anos 60, 70, Campos Elíseos, e o que aquela região virou, é uma tristeza. Quer dizer, uma região que era chique, uma região que era, 100 anos atrás, a região talvez uma das mais chiques da cidade, virou uma região abandonada. Quer dizer, há um desperdício nisso. Quer dizer, dinheiro foi investido, histórias foram investidas, e tudo isso se perde e precisa ser requalificado, até porque o centro da cidade tem muito suporte, tem rede de esgoto, rede d'água, que às vezes nem sempre é bem utilizado. Então, o problema é que nós temos estudos sobre isso, mas falta o meio de campo entre isso e a aplicação política. Não existe ainda uma convicção, seja por parte dos gestores, seja por parte da própria população, de que esse processo tem que ser revertido. Então, precisamos passar essa certeza para ver, por exemplo, que falando intuitivamente, numa cidade como São Paulo, você vai simplesmente ocupando os terrenos vazios, você alastra a malha urbana para super longe e coloca problemas novos de transporte, infraestrutura, tudo. Fica muito caro. Certamente hoje é mais caro, quer dizer, suponho que seja mais caro hoje colocar uma pessoa a mais em São Paulo do que em Sumaré. Quer dizer, onde você terá mais condições de colocá-la e que também deve estar estressada. Porque o estresse está afetando grandes e pequenas cidades. Deputado Orlando Bolsoni, sempre bem-vindo a esta arena. Era uma honra estar com o professor Renato Janine Ribeiro. E lembrava pouco, inclusive fui eleitor dele por ocasião da sua candidatura na SBPC e acompanhei inclusive o Congresso de Natal. Teve participação decisiva. E é uma honra tê-lo conosco, uma honra com o deputado Tito, estudioso dos problemas da cidade, e do Jorge, que consegue trazer temas empolgantes e atuais. E me permitir seguir nessa mesma linha. O senhor elencou 4 grandes desafios, que é o transporte, a mobilidade urbana, a questão da saúde, a questão da educação e da segurança pública. E o país, as pessoas estão nas cidades, o país efetivamente acontece nas cidades, mas ocorre que as cidades acabam recebendo 15% do total
de toda a arrecadação tributária. Então, e dificilmente vai se conseguir desmontar esse modelo em que a União fica com perto de 65% dos recursos arrecadados, 25%, grosso modo, os estados e 15% as cidades, sabendo que os problemas estão nas cidades. Essa discussão também desse novo papel das cidades, ou de revitalizar as cidades, em especial seus centros urbanos, obviamente vão precisar de recursos. Passaria por uma reforma, tanto fiscal, mas consequentemente também pela reforma política? O problema da reforma política, deputado, é que se fala muito disso, mas há muito pouca definição dos temas. Quer dizer, existe uma reforma política que a presidenta, que o PT querem, e que parece ter como um dos seus principais pontos, como dois de seus principais pontos, o financiamento público exclusivo das campanhas e o voto para deputados e vereadores em lista proporcional fechada. Uma proposta do PSDB que é pelo voto distrital. E, vamos dizer, uma preferência não sei se do eleitor, mas do leitor de jornal que escreve casa do jornal, pelo voto facultativo. Agora, tudo isso junto, quer dizer, primeiro que a proposta do PSDB e do PT são conflitantes entre si. Segundo, que muitas outras questões ficam em aberto. Por exemplo, quando a oposição levantou, na sua maioria, mas não unanimidade, a bandeira do fim da reeleição e do mandato de 5 anos. Com os mandatos, outros coincidiriam, porque se não coincidirem, fica perigoso. Nós voltamos à situação que acabou culminando em Collor, quer dizer, um candidato sozinho, sem apoio político garantisse governabilidade, e ao passo que as eleições, como transcorrem desde 94, com coincidência de mandatos, elas garantem que quem se elege já tem mais ou menos a governabilidade assegurada. Depois, se passar para 5 anos, que é outra ideia, e todos aumentarem, o senador será eleito por 10 anos, é um exagero. O Senado aceitaria a redução do mandato para 5? Não parece muito fácil. Então, há muitas coisas que precisariam ser discutidas, até para se saber que tipo de reforma política vai ser votado. E eu ainda tenho um certo ceticismo, que me parece muito difícil algum dos lados conseguir maioria suficiente para aprovar a sua proposta no Congresso. Professor Janine, quem tem uma pergunta para o senhor é a deputada Alessia Brandão, que participa virtualmente deste Arena Livre. Ela está preocupada com uma divisão fictícia do país depois das eleições. Vamos ouvir. Professor Renato Janine, é um grande prazer renovado em poder fazer uma pergunta, abordar as coisas que o senhor escreve, que a gente gosta bastante. A questão da divisão do país, que está sendo tão pautado aí nos últimos dias, eu não concordo com divisão de país. Eu acho que tem que se tomar um pouco de cuidado, até assisti o Alexandre Garcia falar sobre isso, que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado quando dizem que o país está dividido. Aí fica aquela coisa de pobre vezes rico, branco contra negro, enfim, estão querendo dividir muita coisa. Eu acho que não é isso. Eu acho que todos nós somos brasileiros e todos nós temos direito. É claro que quando você vê essa conversa de que o pessoal nortista e nordestino é quem está atrapalhando, quem está trazendo retrocesso para o país, eu acho que as pessoas que falam isso, elas se esquecem de que aconteceu um atraso de muitos e muitos anos em que esse mesmo povo era esquecido. Essas pessoas passaram fome, essas pessoas não tinham direito, sabe, quase que nenhum. Aí quando entra um presidente que vem, a sua origem é desse lugar, e entende de forma legítima e profunda qual é a situação daquele povo, é lógico que ele, como o administrador do país, vai tentar criar políticas públicas para atender as pessoas. Ninguém está falando das benesses também que a turma, sabe, que está bem, que sempre esteve bem, conseguiu. Eu acho que fica uma discussão realmente da questão social, e eu tiro por mim mesma, que sou uma pessoa de origem bastante humilde,
e que hoje vejo como é que a vida, sabe, da minha família, das pessoas que eu conheço, das comunidades que eu conheço, como é que isso aí mudou. Esse país é o país da miscigenação, esse país é um país plural, esse país é um país que tem gente de várias origens, mas nós não podemos esquecer uma coisa: os afrodescendentes, a ancestralidade, todo mundo veio no navio negreiro para ser escravizado. Eles não eram escravos, eles foram escravizados. Mas os imigrantes chegaram aqui com todas as condições para poder desenvolver a sua vida. Essa é a cara do Brasil que está mudando. E eu espero que mude muito mais. O senhor também espera, professor? Espero que sim. Bom, prazer ouvir a deputada Leci, seja em prosa ou em verso, mas eu concordo com ela. Quer dizer, primeiro, a divisão no Brasil não é geográfica. Os mapas que apontam, vamos dizer, estados em que prevaleceu um voto ou prevaleceu outro, eles exageram a coisa porque nós não temos o hábito norte-americano da eleição indireta para um colégio eleitoral em que a maioria do estado leva todos os votos no colégio eleitoral que o estado tem. No nosso país, o que nós temos sim são distinções sociais. E não é por coincidência que a maior parte dos eleitores com mais rendimentos votou num candidato, a maior parte dos eleitores com rendimentos menores votou em outra candidata. Então, isso nós não podemos obscurecer. Agora, tirando isso que pode levar a antagonismos sociais, que existem, que nós não podemos mascarar, mas que têm que ser resolvidos na base da negociação, na base da discussão, na base do respeito recíproco, tirando isso, as nossas diferenças são absolutamente enriquecedoras. Sim. Raro é o país que tem culturas tão diferentes dentro do seu território, comidas tão diferentes, falares tão diferentes, paisagens, enfim, tanto a obra da natureza quanto a obra da cultura, do homem, elas são muito ricas no país. Então, acho que o que devemos ver com clareza é o seguinte: desde 1580, quando foi fundado o Quilombo dos Palmares, pelos dados que a gente tem, nós temos uma luta pela inclusão social, uma luta contra essa desigualdade repressiva. E agora, de uns anos para cá, nós temos tido uma inclusão social vultosa, mas que tem que aumentar. Nós temos que levar esse processo a cabo, e isso incomoda a gente, sim. Tem gente que se incomoda, ou porque perde efetivamente dinheiro, ou mais vezes até porque perde a sensação de privilégio. Sim. E acho que no Brasil, o que nós tivemos foi mais a perda da sensação de privilégio do que a perda realmente de anéis ou de propriedades. Sim. Só lembrando, o deputado Tito tem em mãos uma nota do Centro de Tradições Nordestinas, aí, uma nota de repúdio ao ódio que correu nas redes sociais por conta das eleições e o papel do Nordeste na escolha da presidenta. E o deputado Tito também trouxe o livro do professor Renato Janine Ribeiro, escrito a 4 mãos, com o professor Mário Sérgio Cortella, Política para não ser idiota, que foi tema de um programa Arena Livre 2 anos atrás, aliás, um programa de grande sucesso, não só aqui na TV, mas também nas redes sociais e no YouTube. Deputado Tito, a sua pergunta. Você, professor, com o Mário, trava um diálogo bastante interessante nesse livro todo. Vocês vão batendo um papo gostoso, né, e envolve a gente nessa leitura maravilhosa desse livro. Diante dessa questão que o Jorge acaba de apontar, desse cenário de preconceito, de intolerância que a gente sentiu aí durante esse período da campanha, isso é histórico, né? Isso vem se construindo quando o índio não servia para trabalhar porque ele era vagabundo, indolente, né? E depois foram buscar os negros na África porque o índio não dava conta de prestar serviço aos colonizadores. Então essa história do preconceito, da intolerância, ele é antigo no nosso país, e parece que nessa eleição ele aflorou com bastante força, né? Eu perguntaria ao professor, qual o papel da educação, que vocês tratam tão bem aqui nesse livro, para que a gente possa incluir, não só do ponto de vista social, mas incluir um pouco dentro desse tema do próprio livro, né, para que as pessoas, política para que as pessoas não sejam idiotas. Eu acho que vocês colocam tão bem essa questão da política. Olhar para si, né, idiota. Todo ato humano é político. Às vezes não na ação em si, mas
Na escolha, né? Na escolha, não, na repercussão que isso tem do ponto de vista social, né? Qual o papel da educação? Eu acho que a educação nossa ainda capenga. Eu acho que está na hora, efetivamente, a gente construir uma educação que contribua mais com a formação de pessoas, com a formação mais libertadora, e que as pessoas possam, efetivamente, criar consciência crítica, saber fazer análise, julgar, né? Porque a gente ainda vive muito atrelado. Até o próprio Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral, fez propaganda, mais ou menos, dizendo: ainda temos esses problemas na nossa cultura, que é o voto do patrão. Quer dizer, eu falo assim: em que você vai votar? Vou votar no cara que o meu patrão indicou. Mas é certo isso? Né? Isso rodou como propaganda eleitoral. Eu disse: não, você e a urna, você é livre e tal. Então dá a impressão que o patrão ainda é uma sombra para o eleitor, que mesmo o voto sendo secreto, ali dá a impressão que essa sombra o acompanha, o amedronta, e ele descubra que ele não votou no candidato do patrão. Né? Então, que papel a educação pode nos ajudar cada vez mais a sairmos dessa pressão, dessa intolerância, com tantos outros problemas, questão da homossexualidade, questão do nordestino, enfim, é o que está na pauta de hoje, o nordestino sobretudo. Antes de mais nada, a educação tem que ser o conhecimento de uma série de formações, quer dizer, a pessoa precisa aprender a escrever, a ler, a entender o que ela escreve, o que ela lê, o que ela ouve. A pessoa precisa aprender a fazer as operações matemáticas e muito mais que isso. Tem que conhecer a história. Isso todo um lado da educação que, vamos dizer, colocando entre mil aspas, eu diria que é um tanto técnico, porque esse lado não é nem libertador nem escravizador no seu conteúdo. Ele é libertador na medida em que ela capacita a pessoa a ter uma posição mais forte na sua vida. Por exemplo, se eu sou engenheiro, ou sou professor, ou sou médico, eu tenho uma qualificação que me dá vantagem no mercado de trabalho e também, se possível, nas escolhas que eu farei na minha vida, porque provavelmente serei uma pessoa com uma racionalidade mais apurada. Agora, fora isso, a questão que o deputado coloca tem a ver com como, com todo esse conhecimento, nós fazemos uma pessoa, um sujeito moral, alguém que não se limita a conhecer todo um estoque de informações, mas também está fazendo uso disto para ser mais livre na vida. Eu acredito muito na ideia da educação e da cultura como poderosas contribuições para a liberdade. E, em princípio, uma pessoa que é educada ou teve acesso à cultura, essa pessoa deve saber mais da enorme pluralidade de caminhos que a gente tem no mundo. Por exemplo, um exemplo que volta e meia eu recordo. Na Irlanda do Sul, houve uma perseguição forte depois da independência aos homossexuais, a tal ponto que muitas pessoas chegavam à idade adulta sem saber que existia isso, de amar, de ter uma vida amorosa com uma pessoa do mesmo sexo. Resultado, um rapaz que não sentia desejo sexual na frente de uma moça bonita, ele não tinha explicação para o fato de sentir desejo sexual na frente de um rapaz. E ele achava simplesmente que tinha sido dotado com a vocação do sacerdócio. Resultado, ele ia para a igreja, ia para um seminário e ficava essa coisa remoendo-o, tornando-o infeliz e às vezes até abusando depois de menores, porque não tinha tido a vazão natural de um desejo legítimo, mas cujo conhecimento lhe tinha sido negado. Penso que a educação ela deve fornecer à pessoa as possibilidades de escolher melhor seu caminho, na sua orientação amorosa, na sua vida profissional, nas suas opções religiosas e políticas. E hoje nós temos um leque muito grande de tudo isso. E nesse sentido, uma sociedade plural como a nossa pode ser muito enriquecedora. No próximo bloco vamos falar mais de ética na política com o professor da USP, Renato Giannini Ribeiro. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o professor da USP, Renato Giannini Ribeiro, sobre ética na política. Professor Giannini, ouça a pergunta do deputado Rafael Silva, que está preocupado com a questão da ética. Para ele, a ética tinha que estar ali na mais tenra idade, dentro da escola. Vamos ouvi-lo. Em primeiro lugar, um abraço ao professor Giannini e parabéns pelo trabalho que ele desenvolve. Professor Giannini, eu me lembro de um pensamento de Edgar Morin,
que fala que uma nação deixa o patamar de nação atrasada e passa para o patamar de nação desenvolvida se houver ética e cidadania dentro da escola e nos órgãos de comunicação de massa. Com essa participação da escola, da televisão e de outros órgãos de informação, nós poderemos ter a mente das pessoas preparadas para agirem em favor da ética e da cidadania, exigindo dos homens públicos um comportamento adequado. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito disso, professor Janine. Um abraço. Obrigado. Bom, de modo geral, a gente tende a pensar que a ética deveria estar com a família, talvez com a religião. E, na verdade, um problema que nós temos hoje é uma espécie de terceirização da ética pela família, que desiste de tentar educar eticamente o filho e projeta esse trabalho na escola, fazendo a família, às vezes, até o possível para deseducá-lo, ensinando a levar vantagem, burlando leis ou regras, etc. Esse é um grande problema que a gente tem. Mas, com um grupo de colegas que estamos fazendo um projeto de educação, de curso de ética para o ensino médio com a Unesco, nós colocamos a questão se a família realmente é suficiente para discutir a ética, ou se vamos ver o fato de que você gaste talvez 2.000 horas até chegar a aprender uma equação de segundo grau, e não tenha 1 hora sequer de ética nessa altura, senão é um descompasso muito grande. Ética não é um conjunto de regras que o pai passa para o filho dizendo pode, não pode, está proibido de fazer isso, tem que fazer aquilo. Ética deve ser também uma formação e submetida a posições diferentes, a discussões. O exemplo também, professor. O exemplo também, mas eu creio que o principal, no âmbito da escola, é a escola mostrar o que são questões éticas e o que são escolhas éticas. Porque nós podemos saber que roubar é errado, que matar é errado, que uma série de coisas são erradas, mas o que quer dizer matar? Matar não é só dar uma facada, um tiro numa pessoa ou dar-lhe veneno. Matar pode ser deixar a pessoa morrer de fome quando depende de mim, acudi-la. Então uma solidariedade, mesmo com aquele que não está do nosso lado, mas que pode estar na África, faz parte do princípio de não matar. E se nós tivermos escolher entre o respeito à vida e o respeito à propriedade? Nós precisamos também discutir isto. O que faz falta é que as questões não são discutidas. Nós passamos pela vida como se houvesse um conjunto de regras, que alguns confundem com os 10 mandamentos, que dizem o que é certo e o que é errado. E aí, quando nós nos defrontamos com uma situação delicada nossa, muitas vezes acontece em crise de casamento, por exemplo, as pessoas não têm nenhuma formação para lidar com isso. E elas vão fazer isso na base do chute. O que é importante é você questionando através de histórias, através de exemplos, através de aprofundamento teórico, o que significa um valor, como não matar, o que significa não roubar. Não roubar inclui pagar abaixo do valor que a pessoa merece? Provavelmente inclui. Então, se a gente amplia o sentido desses termos e mostra que eles às vezes estão em conflito, a gente joga a bola no colo do educando. E aí ele vai ter que aprender, ele vai ter que resolver. E você não tem outra maneira de educar eticamente senão esta. Deputado Orlando Bolsoni. Eu vou aproveitar a informação do senhor a respeito desse curso que o senhor acabou de informar, que se prepara sem patrocínio, orientação da Unesco, no sentido de trazer o ensino da ética no ensino médio. Hoje são dadas informações esparsas, ora num curso de sociologia, nas aulas de sociologia, ora nas aulas de filosofia, ora nas aulas de história. O que se pretende, qual a expectativa? E eu sei que é difícil, mas o que se espera a longo prazo, a médio, longo prazo? Que jovem, que adulto que nós visualizamos que o curso pretende oferecer? Acho que é uma oportunidade boa, inclusive, de despertar, Jorge e deputado Tito, os agentes públicos depois para estarem preparados para acolher, inclusive, esse curso que, de início, eu acho excelente ideia e que está em ótimas mãos para ser preparado.
Obrigado. Esse curso foi uma demanda da Confederação Nacional das Indústrias, que continua apoiando o projeto. A ideia é a seguinte: nós precisamos ter pessoas que tenham noção, primeiro de tudo, do que é ética. Uma coisa que eu tenho constatado é que em certos dilemas que as pessoas têm diante de si, uma escolha difícil de como agir melhor, às vezes as pessoas não têm noção de qual lado é ético e qual não é. Por exemplo, você fazer a coisa certa. Por exemplo, o episódio começou uma série da TV Globo antiga chamada Você Decide. Começava com alguém que morria com uma mala de dinheiro no avião, e a questão era, o passageiro do lado fica com o dinheiro para si ou dá para os legítimos donos. Essa não é uma escolha entre duas alternativas éticas. Uma escolha ética, a outra é desonesta. Então, e há pessoas que às vezes não percebem que a escolha ética é quando ocorrem dois termos éticos, e que em outros casos tem um único lado que é ético. E que há casos em que a escolha não tem nada de ético. Se eu quero um carro vermelho ou verde, isso não é uma questão de preferência. Agora, então tentar incutir essa consciência de que existem ações que são mais justas e ações que são injustas, tentar fazer as pessoas perceberem que as consequências de suas ações existem e nos afetam e afetam os outros também, é a intenção. E tentar fazer isso sem a pregação do certo e do errado. Até porque, veja, se nós vamos pensar em adolescentes, é fundamental falar de sexo. Falar de sexo quer dizer falar de gravidez prematura, falar de transmissão de doenças que podem ser fatais, falar de assédio e mesmo estupro sexual, falar de liberdade sexual. Tudo isso existe uma franqueza, uma candura que você não convencerá os jovens se você fugir desses temas, por exemplo. E o papel da TV, professor, pela oportunidade, falando sobre isso, o ator da novela que passa ali 100 capítulos levando vantagem, e nem no capítulo final ele é preso, condenado. Isso também não fica marcado nesta sociedade? Foge dando tchauzinho. Ainda foge dando tchauzinho, quer dizer, o papel da comunicação em propagar esses maus exemplos que acabam criando uma nova ética, vamos dizer assim. A ética da vantagem, se é que existe. Não, é uma contradição, né? Mas de fato cria uma ideia. Você veja, você tem de modo geral nos programas da TV, que eu acho, sobretudo os da Rede Globo, as novelas são muito bem feitas, muito apuradas, mas você tem uma ideia de um mundo em que tudo é gostoso, tudo é fácil. Quer dizer, não existe propriamente esforço, ou esforço mesmo quando ocorre é leve, e as condutas que estão ligadas ao prazer, elas trazem êxito, às vezes trazem alguma dificuldade, mas além do mais, personagens como aquela moça, aquela Periguete, usa o termo sem efeito pejorativo, que a Isis Valverde fez umas 2 novelas, acho que a Avenida Brasil, é uma personagem extremamente simpática. Embora ela fosse golpista, espertalhona, revista, ela era muito simpática, então as pessoas gostam. Não existe e isso acaba transmitindo efetivamente uma sensação de modelo. Há um problema nisso tudo. Eu não estou sendo moralista, não estou discutindo o sexo que ela fez ou deixou de fazer o personagem durante a novela. A questão é, tudo fica fácil demais e tudo fica muito sem custo. Os atores e atrizes que estreiam hoje na Globo são de uma beleza estonteante. Você não vai ter mais espaço para um ator. Um ator como Tony Ramos, que é um grande ator, mas que não é escandalosamente belo, teria dificuldade hoje de começar. Então, você passa a ter um mundo tão ideal, que as pessoas se projetam nele e têm dificuldade. É o jardim das delícias, professor. Não tem mais o trabalho, o suor no rosto, nada. É como se não houvesse ônus, não houvesse trabalho, não houvesse dificuldade. Então, isso tudo transmite uma mensagem que, se fosse apenas divertida, tudo bem. Mas ela acaba tornando o êxito sem trabalho, o êxito só pelo corpo, muito fácil. Sim. Professor Tito. Professor, vamos puxar a sardinha aqui um pouco para a questão da filosofia, com essa questão da ética. A gente sabe que a filosofia está relegada a um segundo plano, foi uma luta danada para a gente conseguir recolocar a filosofia no ensino médio,
Eu dei aula em escola particular que desde o início já tem filosofia para criança e vai até o segundo colegial. E ainda o nosso estado e os estados brasileiros pouco se importam com a filosofia como matéria importante no processo da formação e sobretudo na formação ética dos nossos alunos. Mas é um fato curioso que eu estava dando aula sobre essa questão no colegial e entrou nessa questão da ética na relação que o professor colocou, que a gente sabe que não pode roubar, né? E aí nós entramos numa discussão que não só não pode roubar, mas quem compra o produto roubado e sabe que o produto é roubado, eu acho que é tão cúmplice ou pior ainda do que aquele que teve a coragem e foi roubar, né? Então, e isso existe muito, né? Na questão de peça de automóveis, em cargas roubadas, de remédio, de comida, etc. Ali no nosso eixo Americana, Jundiaí, hoje eu não sei, não tenho dado novo, mas se roubava mais cargas aqui nesse trecho do que de caminhão, carga de caminhão, do que o estado do Rio inteiro. Quando eu li esses dados, eu fiquei assustado. Agora, se rouba, é porque alguém compra. Tem mercado, né? A comida, o carro, a peça do carro, a peça da moto, etc. E por isso que eu queria voltar à questão, qual o papel da filosofia na formação dessas pessoas, para que a gente possa formar pessoas um pouco nessa linha que o senhor acabava de abordar agora há pouco? Eu acho que a filosofia, o que pode fazer a diferença entre simplesmente ensinar as pessoas não roube, porque Deus mandou, porque a sua religião manda, etc. e tal, e não roube porque você não gostaria que também roubassem de você, porque as pessoas trabalharam para obter o que têm, é errado privá-las disso, e também discutir a diferença que existe entre uma ação, uma manifestação social que pode causar efetivamente prejuízo à propriedade e o roubo, que não são da mesma natureza. Quer dizer, existem ações sociais que às vezes são penalizadas e não são, a rigor, crimes ou delitos ou coisas, vamos dizer, do mal. Então, eu penso que o nosso ponto decisivo é que a ética tradicional, ela fracassou, entre outras razões, porque era uma ética punitiva, que colocava as pessoas com medo do castigo ou neste mundo ou no além, e não, Deus está vendo tudo, e Deus vai te castigar, colocando o tempo todo no inferno, e ao mesmo tempo essa ética tradicional, ela era muito desigual, porque a mulher tinha menos liberdade do que o homem, o que não tem legitimidade nenhuma. E hoje nós estamos num mundo muito mais igualitário, procurando construir uma ética que venha de dentro, que não seja simplesmente algo que as pessoas obedecem porque tem medo, seja do inferno, seja da cadeia. Professor Giannini, uma pergunta do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Vamos ouvi-lo. Bom, primeiramente, cumprimentar o professor Giannini, que está hoje presente aqui na TV Alesp, no estúdio, participando desse programa, e perguntar, professor Giannini, sobre a nossa Constituição Federal, que já prevê a participação também direta da população através do referendo, do plebiscito. Nós temos alguns instrumentos já na Constituição incentivando essa participação direta, mas na prática ela não ocorre. Nós temos talvez uma falta de participação política, uma falta de uma cultura de participação no Brasil. O que o senhor acha que nós podemos fazer para avançar nesse processo? Como que nós podemos, através da educação, através da cultura, estimular a população a participar mais do processo político e, sobretudo, agora, nesse momento em que nós tivemos junho de 2013, as jornadas de junho, com a população participando e querendo mais participação e reivindicando melhores serviços públicos? Qual o passo à frente que o Brasil tem que dar para que haja, de fato, mais participação da população no processo político? Bom, penso que antes de mais nada nós temos o próprio referendo, que foi mencionado pelo deputado Gianazzi, que, por sinal, eu declarei meu voto nele, nessa eleição, mas o próprio referendo, que é muito subutilizado. Penso que, sobretudo na esfera dos municípios ou de municípios contíguos, o referendo deveria ser mais usado em questões de interesse imediato, por exemplo, traçado de estrada, construção ou não de represa, zoneamento urbano. As questões são questões que afetam profundamente a vida das pessoas e nada melhor do que submeter aos cidadãos diretamente interessados à discussão final, conclusiva.
Quer dizer, depois do assunto ser bem elaborado nos legislativos, de termos opções muito claramente definidas, seria positivo que houvesse uma campanha e que os próprios cidadãos tomassem a decisão sobre isso. Fora isso, a internet possibilita hoje muito mais atuação e creio que nós deveríamos aumentar as formas de participação pela internet, mas levando em conta que nada disso é um bálsamo. Quer dizer, não basta você pôr na internet e pedir opinião das pessoas, até porque muito mais interessante que você coletar os votos, numericamente falando, é o processo de discussão. Sim. Então, é preciso nós termos processo de discussão. Meu filho, na escola dele, já participou várias vezes de debates em que algumas pessoas defendem uma tese e outros defendem outra. Pode ser até tese inconstitucional, estabelecimento da pena de morte, mas que vamos dizer que não pode, a Constituição não pode ser emendada nessa direção, mas que fazem as pessoas discutirem, argumentarem, etc. O argumento político é uma das coisas que mais nos faz falta. A gente vê nessas discussões que tivemos... Nas redes sociais principalmente, professor. O ódio imperante. Redes sociais, você tem o quê? Você curte quem concorda com você e quando não concorda não tem um único argumento. Simplesmente manifesta a sua raiva, seu ódio, etc. Isso não leva a lugar nenhum. Mas não fica entre si, o petista tem amigos petistas, o tucano tem amigos tucanos, o evangélico amigos evangélicos, ou seja, o círculo está fechado e perfeito? Sim. Se fala para si mesmo. Parece até que a forma pela qual funciona o Facebook, ele aproxima pessoas assim. Eu não tenho nenhum amigo homófobo, por exemplo. O que espero que seja sinal não só de que eu não tenho amigos homófobos, mas também de que eles sejam muito poucos, na realidade. Mas a gente sabe que existem. Então, essa falta de discussão, E outra coisa, no Brasil, como a gente tem uma visão muito moralista, a política é confundida com a moral. E você só tem política democrática se tiver pelo menos duas opções para resolver, duas opções honestas, porém diferentes. Podemos escolher a via mais social, é uma opção. Agora, eu posso escolher uma via mais liberal para também tentar reduzir a miséria, etc. Eles têm opções nesse sentido. Sim. Então, isso é uma escolha, que não tem, vamos dizer, certo, errado, bem e mal. Deputado Tito, já não há mais tempo para perguntas. A sua saudação final, se houver uma brevíssima pergunta, o professor responde nas suas considerações finais. Eu quero primeiro agradecer e parabenizar o Jorge. O Jorge tem feito um trabalho importante aqui na Assembleia, na TV Alesp, em estar trazendo pessoas para fazer discussões importantes no mundo da política, no mundo da educação. Enfim, parabéns, Jorge, pelo seu trabalho. E quero cumprimentar o professor novamente e agradecer a oportunidade de poder estar aqui junto com você discutindo temas tão importantes para a nossa sociedade, como a questão da ética, a questão da política, a questão da educação. Gostaria de lembrar só o seguinte: quando a gente tratou dessa questão da compra do produto roubado, Marx dizia que Deus era suspiro da criatura oprimida. Não tendo mais oprimido, para que Deus? Não quero entrar aqui no campo da teologia, mas quero dizer o seguinte: se um dia a gente conseguir construir uma sociedade ética mais justa, que ninguém se atreva a comprar produto roubado, para que roubar? Eu acho que a ética, a discussão política, a educação, a filosofia tem muito a contribuir para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna. Muito obrigado. Deputado Orlando Bolsonaro, sua saudação. Cumprimentar e agradecer ao professor Renato Janine Ribeiro, a companhia do deputado Tito e a inteligência do Jorge, que foi bem ressaltado. E me permitir uma última pergunta. Como resgatar o descrédito, não da política, mas que os políticos, no meu modo de ver, hoje passam. Hoje, ser político se coloca em questão, às vezes até a idoneidade da pessoa. Como resgatar e fazer com que o político tenha o seu devido espaço, visto que a política é tão importante para a sociedade e talvez um instrumento, um dos pilares para se construir uma sociedade ética. Suas considerações finais também, professor. Eu penso muito nisso que o deputado Bolsonaro levantou. Acho que, em primeiro lugar, o mandato de cada político deve ser muito transparente, inclusive quanto aos gastos de gabinete,
mas sobretudo quanto às iniciativas que o político, no caso o parlamentar, está fazendo. Ele deve estar muito claro. E um parlamentar deveria procurar ver quais são as questões que estão no fio da navalha. Quer dizer, acho que as questões momentosas hoje são inclusão social, a questão da educação, saúde, transporte e segurança públicos, e ainda um outro ponto que é o desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento econômico que tem que mudar muito. Por exemplo, o que a candidata Marina poderia ter contribuído, mas não contribuiu durante a campanha, teria sido como vai ser uma indústria mais amiga do meio ambiente, como vai ser agricultura e pecuária mais amigos do meio ambiente. Ela não falou disso, que era a novidade dela, falou do Banco Central. Então, nós, vamos dizer, no horizonte dos ecologistas, dos que um dia forem candidatos com a plataforma verde, não sei quem o será, está uma mudança tão radical no sistema de produção que nós temos, que isso deve ser muito educativo. Falamos pouco de segurança pública também, e a função precípua do Estado, professor. Aliás, sua matéria. As outras, educação, transporte e saúde também, mas o caso da segurança, com medo que as pessoas cada vez mais vivem, é preciso ter uma segurança, mas que respeite os direitos humanos. Até porque é um erro pensar que as duas causas são opostas, porque o que acaba acontecendo é o quê? A polícia é prepotente muitas vezes com o pobre inocente e olha para o lado diante do culpado. Então, do que interessa uma pessoa que foi vítima de um crime, que seja punido um que não é o criminoso. E às vezes o que a polícia entrega é justamente o não criminoso só para uma sanha punitiva. Nós temos que mudar isso tudo, Jorge. Vamos mudar. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor Renato Giannini Ribeiro, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes, traga luz a esse parlamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, deputado professor Tito. Muito obrigado, deputado Orlando Bolsoni. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.